Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso Introdução aos Direitos Humanos. Nesta aula, iremos abordar as lutas por novos direitos humanos a partir das revoluções culturais dos anos 1960 e no século XXI. A Carta de São Francisco de 1945 foi o documento fundador da ONU. Oficialmente é denominado Carta da ONU ou Carta das Nações. O primeiro documento, conhecido como Carta de São Francisco, foi assinado por 50 países e tinha 111 artigos criados com o objetivo descrito no preâmbulo da Carta: preservar as gerações do flagelo da guerra e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Este primeiro documento teve fundamental importância para o alinhamento global de uma perspectiva de direitos humanos com responsabilidades dos países. Isso porque a ONU não é uma entidade autônoma, mas a expressão da vontade coletiva dos países que integram seus órgãos. Os horrores da Segunda Guerra Mundial pressionaram os países para a necessidade de constantes assembleias e tratados que garantissem direitos essenciais. Nas palavras de Michael Ignatieff, a linguagem dos direitos humanos existe para nos lembrar de que alguns abusos são realmente intoleráveis e que algumas desculpas para tais abusos são realmente insuportáveis. A criação da ONU, Organização das Nações Unidas, em 1945, foi o resultado de uma série de conferências, chamadas Conferências em Prol da Paz, ocorridas logo após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era estabelecer políticas internacionais onde a diretriz fossem as relações amistosas, diplomáticas entre os países na solução dos problemas, principalmente dos conflitos, E daí a necessidade de se pensar uma política internacional de organização das Nações Unidas, determinada pelos valores humanos. Esse conjunto de direitos humanos está ligado à questão da paz, uma vez que a paz não é apenas a ausência de conflito, a ausência de guerra, mas a paz também passa pelas condições socioeconômicas, culturais do país, de um Estado, de uma nação. Portanto, em decorrência disso, houve a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. Tendo como princípio o respeito às diferenças, a chamada Revolução Cultural, a partir dos anos 60, contou com movimentos de jovens que passaram a reivindicar o direito de orientação sexual e de suas manifestações culturais, ampliando a consciência da diversidade da humanidade. Entre esses movimentos estão o de fortalecimento dos grupos considerados minorias. Aqui, o termo minoria não se refere necessariamente à quantidade, mas sim ao fato de esses grupos não terem seus direitos reconhecidos historicamente, sendo necessárias políticas específicas para a garantia de direitos para mulheres, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e membros da comunidade LGBTQIAP+. Em 2008, a ONU publicou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, um documento com 46 artigos que tem como objetivo reafirmar a riqueza de sua cultura, a sua liberdade e reconhecer que sofreram injustiças históricas como resultado da colonização e da subtração de suas terras. Assim,
Direitos como cotas nas universidades, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, demarcação de terras indígenas e quilombolas constituem ações para a equidade desses grupos. Esses direitos de grupos específicos são considerados direitos humanos porque eles estão ligados ao reconhecimento e respeito à dignidade e igualdade de todos os seres humanos, independentemente de sua raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade, deficiência ou qualquer outra característica que possa ser usada para marginalizar ou discriminar indivíduos ou grupos. Esses direitos buscam garantir que todos os indivíduos tenham igualdade de oportunidades e tratamento justo, reconhecendo a diversidade das identidades e experiências humanas. Eles são fundamentais para a proteção dos direitos humanos e para a promoção de sociedades mais justas e inclusivas. Ao garantir esses direitos, a sociedade reconhece e valoriza a diversidade cultural e o pluralismo, garantindo que todos os indivíduos tenham a oportunidade de participar plenamente da vida social, política e econômica. Esses direitos são fundamentais para a construção de sociedades democráticas, inclusivas e justas, que respeitem e promovam os direitos humanos de todos os indivíduos. O início do século XXI trouxe à humanidade a compreensão de uma crise multifacetada. Muitos valores da civilização moderna estão sendo colocados em xeque devido às contradições do capitalismo neoliberal e suas relações com o extrativismo sem limite. A crise climática e o aprofundamento das desigualdades sociais, gerando miséria, fome e violências. Essa crise fez surgir novas lutas por novos direitos que questionam a visão de mundo da modernidade. Hoje, a luta por uma vida digna ultrapassa a esfera humana, incluindo os direitos dos animais, ambientais e da vida planetária, devido à sua interdependência. Ou seja, essas novas discussões buscam a proteção e a conservação do patrimônio genético global e o uso sustentável da biodiversidade. É importante lembrar ainda que a luta por direitos humanos não é e nunca foi homogênea. A ênfase a este ou aquele conjunto de direitos depende das condições espaciais, sociais, econômicas, culturais e políticas de cada povo ou grupo social. Mesmo sendo diferentes, os diversos movimentos podem e devem dialogar entre si, pois todos os direitos humanos são interdependentes, como bem justificou a Declaração de Viena de 1993. A comunidade internacional deve considerar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente.
E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Eu fico por aqui. Não deixe de conferir na próxima aula como se estabeleceram as lutas por direitos humanos aqui no Brasil. Até lá!